Já ouviu falar que a matemática tem uma linguagem universal? Que você pode ir a qualquer lugar do mundo, que os números sempre são os mesmos? Talvez a maneira de fazer os cálculos sejam diferentes, mas os resultados numéricos sempre são iguais. Sabe por que isso acontece? Por causa de algo que é conhecido mundialmente como Sistema Internacional de Unidades. E esse sistema internacional foi criado com o objetivo principal de padronizar as principais medidas existentes que a gente costuma utilizar, como, por exemplo, medidas de volume, tempo, comprimento e massa. E no final das contas, esse sistema internacional de unidades acaba tendo bastante a ver com a nossa área, quando falamos sobre potência, sobre tensão e até mesmo sobre a capacidade de refrigeração, que é medida em BTUs ou em TR. Sabe por que tem a ver? Fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Fala pessoas, tudo certinho? Bom, espero que todos vocês estejam bem e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como já foi dito, nós vamos falar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades e como eles se aplicam à nossa área aqui, que é o objetivo principal que você está assistindo esse vídeo. Voltando então a falar sobre essas unidades internacionais, elas foram divididas em 7 etapas, que vai estar aparecendo uma tabela aqui agora para vocês acompanharem comigo quais são as unidades básicas ou quais são as grandezas propriamente ditas e quais são os seus nomes mais utilizados que nós conhecemos hoje. Nessa tabela aí a gente consegue perceber a grandeza juntamente com a sua unidade e o seu símbolo. Temos o comprimento, que é representado pelo metro, a massa, o tempo, a corrente elétrica, que é o ampere, a temperatura, que a gente usa muito em refletores, né? Um refletor mais branco ali com a iluminação mais fria, ou então com a iluminação mais amarela, representada pelo Kelvin, que é a temperatura, a quantidade de substância, que no caso se refere ao volume de alguma coisa, uma sacola de lixo de 20, 30, 40 litros. E por último temos aí a intensidade luminosa. Se você quiser ter mais detalhes, só tirar um print. Bom, eu não vou dar uma especificação detalhada sobre cada uma dessas unidades básicas. Nós vamos falar aqui apenas algumas das principais. Até porque, dentro dessas unidades básicas, essas unidades principais que eu acabei de mostrar aqui na tabela para vocês, existem outras unidades, que são as unidades derivadas, ou como se fossem algumas subdivisões das unidades principais, como se fossem as ramificações dela. O primeiro exemplo que eu vou te dar é falando da grandeza do comprimento, ou que é representado na tabela, como a gente viu agora há pouco, pelo metro. Mas como acabamos de falar, existem alguns prefixos, que são essas unidades derivadas. E essas unidades derivadas, elas não focam apenas no metro. Tem outras medidas, como por exemplo o centímetro, o milímetro e o quilômetro, que a gente costuma usar. E a gente acaba usando isso no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Por exemplo, se a gente usasse apenas a unidade principal, que seria o metro, imagina você falar: da minha casa até o meu trabalho são 7.500 metros. A gente não usa essa expressão. A gente fala: da minha casa até o meu trabalho são 7,5 km. Essa variação é exatamente o que facilita a nossa leitura ou facilita a nossa vida, o nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas a partir de agora a gente vai ser um pouco mais específico. Então vamos falar sobre alguns prefixos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Tá aparecendo outra tabela aqui para vocês acompanharem comigo, observem só. Nessa tabela que estamos vendo aí, a gente consegue ver quais são as principais unidades derivadas que a gente normalmente costuma ver no nosso dia a dia. Seja no nosso dia a dia normal ou no nosso dia a dia dentro da nossa área, dentro da nossa profissão. Bom, mas o que é essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês? Essa tabela basicamente está representando a quantidade de casas ou como que vai aparecer o valor para a gente. Quando o expoente, que é aquele númerozinho que está na parte de cima, ele é negativo, a gente vai andar com as casas decimais para o lado esquerdo. Se o expoente, aquele coeficiente que está lá em cima, for positivo, a gente vai andar com a vírgula, com as casas decimais, para o lado direito.
Isso significa que quanto mais zeros estiver do lado esquerdo, significa que a grandeza que a gente vai estar lendo é muito menor. Ela está diminuindo cada vez mais. E se a gente continuar, a gente já consegue chegar em escalas microscópicas, dependendo do que a gente estiver falando, claro. Mas o que o Sistema Internacional de Unidade tem a ver com elétrica ou com refrigeração? Quando falamos de refrigeração, a gente normalmente costuma ver duas unidades, que é o BTUs e também o TR. Entender a Unidade Internacional de Medidas faz com que a gente consiga entender o que também significa o BTU e o TR. BTU significa Unidade Térmica Britânica, já TR significa tonelada de refrigeração. Em ambas as situações, TR ou BTU, essa expressão está querendo se referir à capacidade que o equipamento tem de refrigerar o ambiente ou alguma coisa. Lembra das unidades derivadas que nós mencionamos anteriormente? Elas foram feitas com o objetivo de facilitar a nossa leitura para um trabalho que a gente vai executar, não foi isso? Basicamente é a mesma coisa. O TR, ele basicamente são BTUs, só que em uma outra escala. Assim como, por exemplo, 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros. 1 quilômetro e 1.000 metros é a mesma coisa. Da mesma maneira, uma TR é equivalente a 12.000 BTUs. Se eu chegar, por exemplo, em um estabelecimento e perceber que a carga térmica daquele ambiente ali é 240.000 BTUs, eu não vou chegar para o cliente ou para um projeto e falar que é 240.000 BTUs a carga térmica do ambiente. Eu vou falar que a carga térmica daquele ambiente é de 20 TR. Não fica um termo muito melhor, muito mais simples para ser dito e interpretado? Então, basicamente é isso. Essa relação que existe em qualquer outras unidades é para facilitar o nosso entendimento e também para facilitar a nossa leitura. Bom, voltando aqui para a tabela, para a gente entender de uma maneira mais clara por que utilizamos tanto ela no nosso dia a dia, até mesmo sem perceber. Falamos sobre eletricidade quando vamos medir ampere. A gente pode usar aqui nessa tabela a escala do ampere, miliampere ou microampere. Quando falamos sobre uma resistência para medir, por exemplo, a resistência de um motor elétrico ou a resistência de um aterramento, nós utilizamos o ohms e também suas unidades derivadas, como o mega-ohms. Quando falamos de capacitor, podemos usar o nanofarad, o picofarad e o microfarad. E caso você que esteja aí do outro lado esteja pensando, mas eu não trabalho nem com elétrica e nem com refrigeração, eu posso ainda afirmar que você usa no seu dia a dia o Sistema Internacional de Unidades e suas unidades derivadas. Como, por exemplo, quando falamos sobre arquivos, independente do que seja, fotos, vídeos. Nosso armazenamento, a gente usa kbytes, megabytes, gigabytes e terabytes. É um exemplo claro aí de que a todo momento no nosso dia a dia, nós utilizamos o Sistema Internacional de Unidades e também suas unidades derivadas. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi falando um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, ou também conhecido pela sigla SI. O objetivo é a gente ver o que ele abrange, como que ele é importante e também ver que, na verdade, todas essas variações que a gente vê aí de ampere, miliampere, watt, kilowatt, BTU, TR, na verdade, eles são os mesmos valores, só que ditos ou expressos de maneiras diferentes. Se você não sabia disso, ficou sabendo agora, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva também para receber outras notificações de vídeos tão interessantes e que vai agregar mais conhecimento a você quanto esse aqui. Não esqueça também de compartilhar com outras pessoas e desculpe, eu também fanho porque o nariz está totalmente entupido. Já disse em outro vídeo, estou respirando e falando pela boca, nem sei como eu estou conseguindo fazer isso, mas é isso aí. Obrigado pela atenção, até uma próxima, valeu, fui!